Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Como ela é uma carta muito longa, né? Uma carta que tem 22 versos, então a gente vai ler ela inteira, ok? Então nós vamos ler a carta de Filemon. Vamos achar? Logo depois de Tito, a última carta, eu vou estar fazendo a leitura para nós ganharmos tempo. Amém? Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, a Arco, nosso camarada, e a igreja que está na sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou, meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, ouvindo o Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Verso de número 6. Para que a comunicação da Tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do Teu amor, porque por Ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço, antes por caridade, sendo eu, tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar. Verso 12: e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem quisera conservar comigo para que o me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão, o escrevi e o pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente preparo-me também ousado, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Verso 23, aqui nós temos as saudações finais. Saúdo-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, dos meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Nós temos aqui a carta de Paulo a Filemon. Ela é uma carta de um caráter muito pessoal, porque assim como as cartas a Timóteo e a Tito, elas não são exatamente endereçadas a igrejas, mas elas são endereçadas a indivíduos, a pessoas individuais. E quando você olha para essa epístola, Paulo escreve ela em meio a uma prisão. Deixa eu desligar esse microfone que está dando muito eco. Deixa eu usar o... Paulo escreve essa carta ele estando preso. Essa carta provavelmente foi escrita na época da sua prisão em Roma. Embora muitos estudiosos tenham gerado algumas controvérsias, nos últimos 2 séculos há um debate muito grande que essa carta ela
possa ter sido escrita quando Paulo estava preso na cidade de Éfeso. Isso jogando a data para mais ou menos 58 depois de Cristo. Existem alguns outros historiadores que ainda tentam jogar a data mais remota, mas a tradição normalmente é muito comum dar-se a data por volta do ano 60, quando Paulo estava preso mesmo na cidade de Roma. Então, essa carta aqui ficou conhecida por muitos como a seção das cartas conhecida como epístolas da prisão, ou cartas da prisão. E quais são essas cartas que Paulo escreve estando preso em Roma, conforme a maior parte dos estudiosos acreditam? Foram as cartas a Efésios, a carta a Colossenses, a carta aos Filipenses e a carta a Filemão. Das 4 cartas, Filemão é a mais pessoal. E Paulo, ele escreve essa pequena carta apenas com um intuito. Qual é esse intuito? Exatamente a restauração de um homem chamado Onésimo. Ele escreve esta carta para interceder em favor desse homem que conheceu a Paulo enquanto Paulo estava preso, que veio à fé em Cristo, mas que era um escravo, e ele queria levá-lo, recomendá-lo novamente para o seu Senhor. Então esta é uma carta curtíssima. Na maior parte das versões da Bíblia tem em média 25 versículos. Ela começa com uma saudação que vai do verso de 1 a 3, depois do verso 4 até o verso 4, até o verso 7, nós temos um momento em que Paulo dirige uma palavra a Filemão, uma palavra de agradecimento, um reconhecimento do trabalho de Filemão. Paulo louva a Deus pela vida de Filemão. Depois do verso 8 até o verso 20, até o verso 22, basicamente, do 8 ao 22, nós temos o cerne da carta. Nós temos a parte central da carta, que é exatamente onde ele trata dessa questão de Onésimo, onde ele pede essa restauração e ele pede para que Filemão possa receber. Então, o que aconteceu aqui? Muito provavelmente esse Onésimo ele fugiu, ele era escravo de Filemão e ele fugiu, e pelo visto, conforme a gente leu aqui nos versos 18 e 19, dá-nos a entender que ele gerou prejuízos financeiros. Alguns comentaristas afirmam que ele levou uma certa quantia em dinheiro, e Paulo ele quer agora restituir esse valor para Filemão. Você vê isso nos versos 18 e 19. Então, basicamente, do verso 8 ao verso 22, trata-se deste apelo, deste pedido de Paulo. Paulo, ele diz que ele teria autoridade para ordenar aquilo. Ele coloca diante de Filemão que ele o ajudou, que ele poderia dar uma ordem com base na ajuda que ele deu a Filemão. Ele diz que ele o ajudou a livrar da morte, que ele deve a vida dele a ele. Mas Paulo ele diz que ele prefere apelar para o amor, apelar para a fraternidade de Filemão, para o coração de Filemão, que é um homem bondoso, um homem generoso. E nisso se desenvolve esta carta com esse pedido do apóstolo Paulo para Filemão. E do verso 23 ao 25 nós temos o encerramento desta carta, nós temos as saudações finais. Bom, quando nós olhamos para essa história, ela é uma carta que ela não tem um caráter teológico. Você não vê nenhum ensino teológico, nenhuma defesa teológica. Ela é simplesmente uma carta que pede que uma pessoa tenha uma atitude de misericórdia para com a outra.
que esse texto, então, ele está aqui? Exatamente porque essa é uma carta que tem um caráter prático do Evangelho posto em prática. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas elas prezam muito pelo conhecimento acadêmico. Nós estamos vivendo em uma época, já não é de agora, né? Desde o século XIX, desde o fim do século XVIII, quando a gente, em meados do século XVIII, quando a gente entra na modernidade, naquilo que foi sendo chamado de modernidade, até o presente momento, nós vivemos uma mudança onde a ciência ela se tornou autoridade. O mundo até a Revolução Industrial era um mundo conduzido pela religião. Era um mundo que a religião era central na vida das pessoas. Depois da Revolução Industrial, nós temos um mundo agora, um mundo máquina, um mundo controlado pelo conhecimento. A razão, o conhecimento é o que tem grande peso, grande peso. E já depois dessa virada no milênio, do século XXI, nós já temos um outro tipo de desdobramento, né? Por isso que alguns chamam de essa era de pós-modernidade, ou como o Bauman dizia, né, de modernidade líquida, como ele escreve nos seus livros, o sociólogo Zygmunt Bauman. Mas nós ainda carregamos muitos reflexos da modernidade, né? A nossa mente, a nossa construção ainda é uma construção vinda da modernidade. E qual é o grande pilar da modernidade? É o conhecimento. Quem tem o conhecimento tem o poder. Então, dentro da própria igreja, dentro da comunidade cristã, há um apelo muito grande em prol do conhecimento. Então as pessoas buscam cada vez mais conhecimento, buscam cada vez mais conhecimento teológico, buscam cada vez mais o conhecimento científico. Tanto que nos últimos 2 séculos a ciência deu um grande salto, a tecnologia avançou, e até mesmo no que tange a pesquisa bíblica nós temos um avanço muito grande. Porém, do que nos adianta estarmos cercados por tanto conhecimento, por tantas informações, se isso não puder se tornar em prática de vida? Jesus disse que as suas palavras são espírito e são vida. Quando Jesus ele está ensinando, por mais que aos olhos nossos, leitores modernos, 2000 anos depois, 2000 anos distantes das palavras do Evangelho, algumas coisas possam nos parecer muito complexas ou muito desafiadoras, o Evangelho de Jesus carrega um ensino que nós precisamos viver na prática. O Evangelho só tem sentido se nós pudermos vivenciá-lo. Só terá sentido na nossa vida, só terá significado na nossa vida se nós pudermos praticá-lo, vivenciá-lo. Então, essa carta é uma carta muito importante, principalmente para nós, leitores do século XXI, porque numa era de tanto conhecimento, de tanta tecnologia, esta é uma carta que fala sobre a prática da vivência cristã, a prática da caminhada com Jesus. Que aqueles que caminham com Jesus precisam ter atitudes semelhantes a Jesus. E qual é a grande palavra-chave, qual é a grande ideia-chave na carta de Filemão? É a ideia do amor. O amor. Paulo ele apresenta aqui Filemão como alguém que ama Deus e que ama a igreja. Com isso eu queria mostrar o retrato, né? A gente tem aqui 3 personagens em cena dentro dessa carta. Um é o apóstolo Paulo, que escreve essa carta. O segundo é Filemão, quem recebe esta carta. Nós temos o Paulo, que é o emissor, que é o autor.
Nós temos o Filemon, que é o receptor, e nós temos o Onésimo, que é a pessoa em questão, que é a pessoa-chave a qual está sendo tratada nessa carta. Quando nós olhamos para esse homem Filemon, mesmo nesse texto tão curto, nós podemos ter alguns indícios de como ele é. Primeiramente, ele, lógico, aqui não tem esse registro do texto, né? Esse é um registro externo, mas ele provavelmente vivia na cidade de Colossos. Alguns diziam que ele vivia em Tiatira, mas provavelmente ele vive na cidade de Colossos, até porque na carta aos Colossenses há uma referência a Filemon. Então, muito provavelmente ele residia na cidade de Colossos. Isso não é algo certo, não é algo que nós podemos ter plena certeza, mas uma coisa é clara, porque nós temos uma evidência textual aqui, que ele tinha uma igreja, havia cristãos se reuniam em sua casa. Ele recebia cristãos para celebrar o culto a Deus, ou seja, a sua casa era uma igreja. Com isso nós já vamos perceber que uma das primeiras características de Filemon é que ele era uma pessoa hospitaleira. E Paulo ele apela até mesmo essa hospitalidade quando ele diz aqui no verso 23, né? Onde no verso 22 ele diz assim: juntamente me preparem também uma pousada, porque espero que pelas vossas orações eis de ser concedido. Né? Eu estou lendo uma versão muito antiga, que não ajuda muito, que é uma versão corrigida de Almeida, mas uma edição bem antiga. Paulo estava preso, aqui ele está dizendo assim que ele espera pelas orações de Filemon e dos crentes daquela comunidade, ele ser livre, ele poder ir visitar a Filemon e pousar, receber pousada, dormir na casa dele, ser acolhido por Filemon. Então nós vemos que Filemon é uma pessoa hospitaleira. Essa é uma das primeiras características do caráter dessa pessoa. E a hospitalidade, ela é uma virtude cristã. O que é hospitalidade? A hospitalidade, ela implica, né? Ela é uma questão um pouco ampla, mas a hospitalidade está em você receber bem as pessoas. E para você receber bem pessoas, né, de verdade, você precisa ter um sentimento de querer ajudá-las, de amá-las. Né? O amor ele precisa ser a base de tudo, ele precisa ser a base das nossas ações. Porque qualquer ação que nós tenhamos que não seja pautada no amor, ela pode esconder o quê? Ela pode esconder orgulho, ela pode esconder vaidade, embora diante de Deus não há nada descoberto, não há nada, aliás, encoberto, tudo está descoberto. Então, quando Paulo, em 1 Coríntios 13, ele fala que o amor é a base de tudo, é que nós não podemos, de fato, ser autênticos, sermos verdadeiros diante de Deus, se as nossas obras estiverem acompanhadas de uma outra motivação que não seja o amor. O amor é a motivação base pela qual nós servimos a Deus. Qualquer outra motivação, ela não será verdadeira e ela não será saudável para a nossa vida e não será muito provavelmente aceitável diante de Deus. Porque qualquer outra motivação que não tenha base no amor, terá base no nosso ego, terá base na nossa vaidade. Então, o que você percebe que Filemon não é um hospitaleiro, mas porque ele ama a Deus e, consequentemente, esse amor a Deus faz com que ele ame pessoas e faz com que ele trate bem as pessoas, faça com que ele ache e olhe para o outro com um olhar concedendo ao outro dignidade. Por isso essa carta nos é tão importante. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma sociedade competitiva, onde as pessoas, na maior parte do tempo, elas olham para as outras, procurando ver as suas fraquezas, procurando ver as suas falhas, para se colocar acima delas. Uma sociedade competitiva te empurra sempre a você mostrar e a provar que você é melhor do que as outras pessoas, que você está acima das outras pessoas. E a carta a Filemon
nos ensina que a nossa grandeza enquanto seres humanos, ela acontece à medida que nós estamos dispostos a servir pessoas, a amar pessoas e a reconhecer o valor e a importância das pessoas. Paulo diz no verso 4, quando ele começa a louvar a Deus pela vida de Filemão, ele diz assim: graças dou, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. E aí olha o que ele diz de Filemão no verso 5: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Então esse era um homem que amava Deus, e a consequência do amor que ele tinha a Deus era amar pessoas a ponto de ajudá-las, amar pessoas a ponto de acolhê-las, amar pessoas a ponto de trazê-las para perto de Cristo, trazê-las para perto de Deus. Uma das grandes provas do nosso amor para com a vida de uma outra pessoa é nós procurarmos conectá-las, aproximá-las do Eterno, é nós procurarmos conectá-las, aproximá-las de Jesus. Trazer alguém para próximo de Cristo é um sinal de um verdadeiro amor, porque somente Cristo pode restaurar, pode trazer vida, pode trazer mudanças significativas na vida de uma pessoa. Então, quando nós as aproximamos de Deus, quando nós acendemos uma luz na consciência dessas pessoas, esta é uma prova do amor cristão que nós podemos nutrir pelas pessoas. Então, você percebe que Paulo, ao fazer o pedido que ele vai fazer acerca de Onésimo, ele sabe que ele será atendido, porque ele conhece o caráter de Filemão. Então nós estamos diante de um homem onde nós podemos aprender algumas lições. A lição do amor a Deus, a lição da hospitalidade, de procurar servir ao outro. Ou seja, todos esses ensinos, todas essas implicações que nós traemos no texto, têm muito maior valor para Deus do que você saber sobre a doutrina da predestinação, do que você saber sobre supralapsarianismo, do que você saber sobre angelologia, do que você saber sobre teologia natural. Ter virtudes e desenvolver a vida de Jesus em nós tem muito maior peso para Deus e para o mundo em que você vive do que qualquer conhecimento, qualquer esfera de conhecimento que você possa possuir. Por isso, o Evangelho sempre falou e sempre anunciou as virtudes de pessoas que eram capazes dos seus atos se tornarem parecidos com os de Cristo, mais do que pessoas que tivessem um amplo conhecimento e sabedoria. A primeira carta aos Coríntios, a introdução da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala sobre isso. Ele fala: olha, não foram chamados muitos de vós sendo sábios, sendo ricos, sendo doutores. Por quê? Porque Deus resolveu escolher vocês, os mais simples e humildes, para revelar a sabedoria dele. Então a sabedoria de Deus, ela se manifesta onde? No coração daqueles que estão dispostos a obedecer a sua palavra, colocando-as em prática. Então a carta a Filemão, ela é um tapa no rosto da nossa cultura e da nossa sociedade. Ela nos confronta a cultivarmos o caminho de Jesus ao invés do conhecimento sobre a religião ou sobre fé. Que esse conhecimento, se ele não se tornar uma via de prática em nossa vida, ele se torna vão e se torna até mesmo condenatório em nossas vidas. Por que condenatório? Porque sabendo e conhecendo, nós não colocamos em prática. E aí, Filemão ele tem um desafio aqui. Ele tem um empregado, um escravo. Ele era um senhor de escravos, ou seja, muito provavelmente ele era um homem abastado. E
possivelmente também ele era líder da igreja na sua casa. A carta é endereçada tanto a ele, no verso 2 no verso 1 endereçada a Filemon, só que o verso 2 apresentava uma mulher chamada Áfia e um homem chamado Áquilo, que era um ajudador do ministério de Paulo. Muitos acreditam que Áfia era a esposa de Filemon e Áquilo seu filho. Então ele era um homem que liderava provavelmente uma igreja que estava estabelecida na sua casa, que era um homem que amava a Deus, um homem que amava os cristãos, um homem hospitaleiro, um homem com grandes virtudes, mas um homem que o seu escravo havia fugido e um homem que o seu escravo havia levado o dinheiro embora, havia roubado o dinheiro. E no meio do caminho, esse Onésimo, que o nome Onésimo significa útil, né? É por isso que Paulo usa aqui um trocadilho no verso 11, né? Onde ele diz: o qual outro tempo te foi útil, mas agora a ti e a mim muito útil, né? Onésimo tem esse sentido no nome de Onésimo. Ele faz um trocadilho com o nome de Onésimo. Filemon ele tem que receber. Paulo fala para que Filemon recebesse Onésimo de volta em amor. Ele apela ao amor que ele tem a Deus e aos servos de Deus. É isso que Paulo diz aqui. No verso 8 ele diz: por isso, ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, ou seja, Paulo está dizendo que ele teria autoridade para dar uma ordem para Filemon, mas aí no verso 9 ele diz assim: todavia, peste antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Então, ele apela a esse sentimento de amor. O que Filemon precisa fazer? Ele vai ter que receber Onésimo de volta. E receber Onésimo de volta significa, e a gente precisa entender uma coisa aqui, que nós estamos num contexto ainda de escravidão. Paulo ele não tenta, nem os apóstolos eles não tentaram acabar com o sistema da escravidão vigente no mundo antigo. Na verdade, as lutas do cristianismo contra a escravidão só vão acontecer um pouco mais para frente, séculos depois. Mas Paulo, embora ele não queira mexer na estrutura da sociedade, ele pede para, nesse pedido dele receber Onésimo novamente, está incluso que, de certa forma, Paulo ele não quer que ele seja recebido como um escravo, porque pelas leis, principalmente pelas leis de Roma, um escravo que havia fugido, um escravo que havia roubado, ele poderia sofrer uma severa penalidade, ele poderia ser até mesmo condenado à morte. Paulo sabe que Filemon tem direito sobre Onésimo. Onésimo lhe pertence. Onésimo é um escravo. Então Paulo diz: olha, receba como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Veja só o verso 12: e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Minhas entranhas é aquela figura de linguagem no verso 12, onde estivesse dizendo assim, como se você recebesse a mim. Olha o verso 13: eu bem quisera conservar ele comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para o que tivesse para sempre. Não já como servo, mas do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim, na carne como no Senhor. Então, ele sabe que Filemon tem direito sobre a vida de Onésimo, é isso que ele diz no verso 13. Mas ele espera que ele receba Onésimo como se estivesse recebendo um irmão em Cristo. Lembrando que em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre. Todos são
um. Todos são filhos amados do Pai. Aqui pode ser que Paulo esteja dizendo que gostaria muito, muito mesmo, que Filemão abrisse mão do direito dele, de Onésimo, e tornasse ele um homem livre, desse emancipação para ele. Mas ele deixou os cuidados de Filemão. Filemão teria agora que ter uma atitude de perdão, perdoar o erro de Onésimo, teria que recebê-lo de volta e teria, segundo aqui, implicitamente, porque isso não está claro no texto, mas se você olhar esse texto com calma, há um apelo de Paulo. Paulo ele fala meio que apelando para que, se possível, Onésimo se tornasse um homem livre, ele fosse emancipado, ele fosse livre da sua escravidão. Então Filemão teria que perdoá-lo, Filemão teria que recebê-lo de volta na sua casa, Filemão teria que não castigá-lo conforme o direito que ele tinha e torná-lo livre. E quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que essa é a base do amor. O amor, ele é capaz de perdoar, o amor, ele é capaz de restaurar, o amor é capaz de não lançar no rosto as faltas cometidas pelo outro. Viu como esta carta é desafiadora? Porque nós vivemos em uma sociedade, em um tempo, onde nós queremos defender os nossos direitos. Nós, desde a Revolução Feminina, nós temos pessoas em todos os setores da sociedade reivindicando direitos. Todo mundo quer ter o seu direito em volta. O amor de Jesus é um amor que nos leva a abrir mão dos nossos direitos, para que o outro possa encontrar o caminho para Deus. Mesmo sendo uma carta muito pequena, é uma carta extremamente desafiadora. É uma carta que confronta os nossos valores mais íntimos, do quanto nós amamos a Cristo e o quanto o nosso amor por Cristo pode nos levar a amar outras pessoas, a ponto de perdoar as ofensas que elas nos cometeram, a ponto de não lançar isso no rosto. E muitas vezes, lógico que isso vai depender muito dos casos, é uma questão muito delicada, mas muitas vezes trazer novamente para perto, para a convivência, aquele que um dia nos feriu. Logicamente, tem um parênteses aqui que eu quero frisar. Paulo pede para receber Onésimo novamente, porque Paulo atestou a conversão de Onésimo. Paulo verificou, Paulo está dando testemunho de Onésimo, está dando testemunho em prol dele, dizendo que houve uma mudança radical, que ele não é mais a mesma pessoa. Olha só o termo que ele usou: ele antes era inútil, mas agora ele é uma pessoa útil. Ele era alguém que a sua vida não tinha valor. Talvez ele estava dizendo não só inútil no sentido de que era só mais um escravo. Talvez a ideia aqui de inútil que Paulo esteja dizendo é que ele era alguém que a sua vida não agradava a ninguém, ou seja, ele era uma pessoa de um caráter defumado. E a prova disso foi a fuga dele, foi roubar o dinheiro que Paulo se propõe a restituir. E por que Paulo se propõe a restituir esse dinheiro? Porque viu a mudança na vida de Onésimo. Então ele pede a restauração de Onésimo por conta da mudança que ele experimentou em sua própria vida. Então, por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque às vezes você vai estar diante de pessoas que você vai precisar perdoá-las, mas elas não mudaram.
Elas continuam sendo pessoas tóxicas, elas continuam sendo pessoas que, se você conviver com elas, vai produzir dano, sofrimento, dor, e muitas vezes colocar sua vida em risco. Nesses casos, claro que não, você deve sempre perdoar, porque perdoar é o caminho da nossa restauração, perdoar é o caminho que nos traz cura, perdoar é o caminho que nos liberta. Mas em casos como esse, você deixa a pessoa ir. Aqui Paulo está falando de alguém que experimentou uma transformação na sua vida, experimentou uma mudança na sua vida. Então Paulo fala, recebe ele de volta, recebe ele. E por que Paulo fala recebe ele de volta? Paulo não poderia ter ficado com ele ali, mas Paulo entendeu que ele ainda era um escravo, que ele não era um livre, que ele pertencia a Filemon e precisava ser restituído ao seu dono. Mas Paulo também entende que o caminho do arrependimento na vida de Onésimo precisa levar ele de volta para os lugares e para as situações que ele promoveu caos. Muitas vezes a gente pensa em arrependimento na Bíblia apenas no termo de pedir perdão a Deus, mas o arrependimento na Bíblia não é apenas o sentido de sentir uma profunda tristeza. A palavra em hebraico sempre que é usada é shuv. Shuv em hebraico significa retornar, dar uma volta. Quando você vê João Batista dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, Mateus 3:1, mas depois você vê Jesus em Mateus 4:17, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, dizendo a mesma mensagem. Tanto na boca de João Batista como na boca de Jesus, o sentido de arrependimento não é o que nós lemos no texto grego, da qual nós temos a nossa tradução para o português, que é metanoia. Porque metanoia ela pode ser traduzida como uma elevação da consciência, como uma mudança de mente. Não, não é uma mudança de mente que Jesus está falando. Jesus e João Batista está falando que arrependimento é um retorno, é voltar, é dar meia volta e voltar pelo mesmo caminho que você veio. A história do filho pródigo é um exemplo disso. Ele pede herança, ele vai embora da casa do pai, ele mata o pai do seu coração, ele pediu a herança, ali ninguém vive, ele parte. E o que vai acontecer com ele? Passa por inúmeras situações, e em um determinado momento a ficha dele cai, ele se arrepende. O que ele tem que fazer? Voltar novamente para a casa do pai e restaurar o relacionamento que foi quebrado, que foi rompido. Arrependimento na nossa vida, arrependimento segundo a palavra de Deus, significa nós retornarmos e procurarmos consertar o que pode ser consertado. O que não se pode ser consertado vai ficar a dor e o aprendizado, mas o que pode ser consertado precisa ser consertado. Paulo, entendendo isso, resolve devolver, mandar de volta Onésimo, para que a relação dele pudesse ser curada, pudesse ser restaurada por Filemon. Isso nos ensina muito sobre a necessidade de, quando sermos a parte faltada, nós liberarmos perdão e procurarmos fazer o máximo para que a outra pessoa não seja alvo do nosso ódio, não sofra as implicações do seu erro, mesmo sabendo que elas virão, mas que não seja da nossa parte. E aquele que errou, que ao se arrepender possa procurar restaurar o caminho de volta e reconstruir o que puder ser reconstruído. Paulo ele fala sobre isso, apelando para um único sentimento: o amor que existe no coração de Filemon, o amor que ele tem para Deus, que é evidenciado na vida dele e na convivência dele com as outras pessoas. Então, nós podemos dizer que o tema central dessa carta é sobre esse amor. O amor que é capaz de restaurar, o amor que é capaz de curar,
O amor que é capaz de curar relacionamentos. Esse é o tema central da carta. E essa carta pertence ao cânon, ao texto do Novo Testamento, primeiro por ter sido escrito pelo próprio apóstolo Paulo. A evidência é muito clara, nunca teve dúvidas que essa carta poderia ter sido escrita por outra pessoa, mas porque, principalmente, ela é uma carta que ela transforma toda a mensagem do Evangelho, os ensinos de Jesus, em práticas vivenciais. Que ao estudarmos essa carta, e que ao refletir esse tempo nesta carta, que possamos pensar sobre tudo isso e procurar também trazer, colocar em prática nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dar graça e sabedoria, para que possamos viver o Evangelho de Jesus, possamos fazer o caminho de Jesus ser o caminho vivo em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por tua bondade e graça, por esse tempo aqui reunidos, pela tua presença, que o teu Espírito possa iluminar a nossa consciência, que o Senhor possa nos ajudar, nos instruir, nos guiar, e que possamos, ó Pai, fazer desse caminho um caminho vivo em nós, que não sejam apenas palavras, mas a tua palavra possa se transformar em vida. Leva-nos, ó Pai, a caminhar de acordo com aquilo que é a tua vontade, porque a tua vontade em nós ela é boa, perfeita e agradável. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém.